New balls, please. please. New balls, please. New balls, please. Salve, salve Brasil! Começando mais uma edição de New Balls Please, com Cincinnati cheio de grandes histórias, hein, na última semana. Vamos juntos, sempre agradecendo a Claro, ao C6 e também a Zurich, que estão conosco nessa caminhada. A você que continua seguindo e acompanhando o New Balls Please todas as semanas. O nosso muito obrigado de coração. Vamos para mais um. Temos João Fonseca com o melhor ranking da sua carreira, esse é um dos assuntos do programa. A expectativa dos brasileiros para o quali do US Open, tudo o que aconteceu em Cincinnati durante a semana. Bons assuntos por aqui. Fernando Meligeni, queria começar o programa com uma homenagem, evidentemente. O programa de hoje é em homenagem e em memória ao Flávio Alves, o Flavião, cunhado do Fino, pai da Carol, pai do Felipe, que infelizmente muito cedo nos deixou na última sexta-feira. Nossa reverência a um cara que a vida inteira trabalhou para que pudesse fazer não só um, mas dois filhos tenistas, e ele conseguiu. E que bom que uma parte boa da carreira dos dois ele conseguiu acompanhar. Daqui em diante, obviamente, não será mais possível, mas fica a nossa homenagem, a nossa reverência, e o nosso carinho, o nosso abraço a Carol, ao Felipe e gigante a Paula Meligeni, irmã do Fino, que é um monstro de pessoa. Então, esse programa a gente dedica a essa família tão querida que vive do tênis, fez dois tenistas, garotos, além da ajuda do tiozão aqui quando chamado. Muito obrigado pela homenagem e um momento muito duro familiar, realmente. Mas é o que você falou, né? Eu acho que o Flavião pode vir a ser uma referência. Dois professores de tênis que trabalhavam 12 horas por dia, 14 horas por dia, com muito pouca ajuda no passado, no começo da carreira. Então, não se iludam achando que o tio deu milhões ali para fazer, não fácil, não. Eles conquistaram as coisas no pulmão da briga da Paula e do Flávio. E então é uma demonstração de que para os pais que têm dúvida se eu vou conseguir, dentro das suas possibilidades, dentro do que dá, na briga, na luta, no debate, na discussão, no bota aqui, conversa com o técnico ali, briga com a escola para tentar ajudar, eles fizeram e botaram, querendo ou não, dois jogadores ali perto dos 150, né? O Fei já tocou 120 e pouco, e 80 de dupla, a Carol já foi 160, Copa Davis, Billie Jean, tanto que eles fizeram, né? Então, fica aqui, duro momento, mas vida que segue. Paulinha, a gente vai reconfortar a Paulinha, vai ficar perto dela e das crianças, que já não são mais crianças, mas seguimos firme, obrigado E fica aqui um grande agradecimento a todo mundo que foi, todo mundo que mandou mensagem, que foi impressionante o carinho das pessoas com a Paula, com o Flávio, com o Felipe, com a Carol, comigo, com minha mãe. Então, o Fábio, né, o irmão que fica. Então, um abraço grande para todo mundo e obrigado. Vamos nessa falar de Cincinnati? Vamos começar com o João Fonseca? Bora. Atingindo nessa segunda-feira o melhor ranking da sua carreira, número 44 do ranking, aos 18 anos de idade. Ainda há quem ache pouco, mas 44 do ranking aos 18 anos de idade é um baita de um resultado, é uma conquista gigantesca, filho. Eu gosto de dividir as coisas sempre. A gente está num momento muito difícil de debates no Brasil. Então, está tudo no macro. E um tenista, ele é uma empresa. Eu sempre falo isso. São departamentos. E cada departamento, ele tem que evoluir. Ele precisa evoluir mentalmente, ele precisa evoluir fisicamente, ele precisa evoluir tecnicamente. E você elogiar ou você criticar não tem nada a ver com você colocar ele no macro do ele é um grande jogador ou ele é ruim jogador, né? Quando você faz uma crítica, quando você faz um elogio, na nossa, pelo menos aqui no New Balls, a gente está colocando sobre esse momento, sobre esse prisma desse momento, né? O João já ganhou 3 torneios, sendo que um ATP, está num momento mais complicado,
que a gente vem debatendo muito sobre isso, e quando eu falo complicado é de vitórias. Às vezes de se encontrar. Só que o tenista ele não é analisado, ele não pode ser analisado por uma vitória e uma derrota, porque a gente perde toda semana. Então, ele tem que ser analisado pelo contexto total. E o contexto total também tem Buenos Aires, também tem Canberra, também tem Fênix. E também tem as derrotas que ele vem sofrendo. E dentro desse contexto geral, hoje ele é 44 do mundo, chegando ao ranking do Sareta, que é o 9º cara melhor que a gente já teve na história como ranking, né? Depois você pode falar os nomes ali, que começa com Guga, depois vai para Tomás Bellucci, depois vai para Thomas Koch, depois vou eu, vai o Nico, vai o Cássio, o Jaime, Marcão Cevar. Vamos lá. Guga 1, Bellucci 21, Thomas Koch 24, Fino 25, Luiz Matar 29, Marcão Cevar 30, Jaiminho 34, Kirma 36, Sareta 44, João Fonseca 44. Ele já passou, por exemplo, o André Sá, o Ricardinho Melo, que ganhou a ATP, o André Sá, que foi quartas de final de Wimbledon, com 18 anos de idade. Isso é um número muito grande, é muito relevante. Só que aí tem a turma que fala, mas... Não, mais nada, isso é hoje. O tênis ensinou pra gente uma coisa que as pessoas poderiam aprender. Você fala assim, você botaria o planeta no tênis pra quê? Apenas para ele entender que hoje você é o Fernando Nardini de hoje. E amanhã você pode ser 1 milhão de coisas melhores ou 1 milhão de coisas piores. Mas hoje, o João é 44 do mundo com 18 anos de idade. Mas ele perdeu semana passada para um cara que... Não importa. Fez pouco o cara que ganhou semana passada. Mas não importa. Mesmo que ele tivesse perdido o Otmani e o Otmani perdido no jogo seguinte 1-1. Hoje, ele é 44. Ninguém deu ponto para ele de graça. Ele é 44. E amanhã? Amanhã eu não sei. Porque amanhã ele pode se apaixonar e não querer mais jogar tênis. Ele pode machucar ou ele pode ganhar o US Open. Então, tudo que a gente fala de amanhã no tênis, a gente aprendeu que ninguém é bom e ninguém é ruim amanhã. É hoje. Então, eu acho que é um ranking muito relevante. É um momento muito relevante do João. Mas vai ter que se... Aí começa, se ele quiser ser 25, 10, 5, ele vai. Se ele não quiser também, ele precisa ir. Porque todo dia os caras estão evoluindo. Tá todo mundo evoluindo pra caramba. E ninguém tá comparando ele. Eu não faço essa comparação. Ele, Tim, ele, o Mikkelsen, ou ele, o Alcaraz. Não dá pra fazer. E é o processo de cada um, cara. Assim, o exemplo mais recente que apareceu de um cara que aos 18 anos tava lá pra trás é o Draper, velho. O Draper com 18 anos era pra lá de 300. Olha o que aconteceu com o Draper. É o processo de cada um. Óbvio que ele vai seguir evoluindo, ele quer evoluir, ele tem uma meta ousada de ser o número 1 do ranking, que ele fala abertamente, é o meu sonho, é o meu objetivo. E ele tá no processo. Você estar no processo sendo 44 do ranking é bom ou é ruim para um cara que, por exemplo, poderia estar no processo aos 18 anos como 500, 700, 800 do ranking? É bom pra cacete. Você tá no processo no número 44 do ranking. Isso traz muita pressão, muito mais coisa para lidar, não resta a menor dúvida. Mas eu acho que ele tem casca para isso e, vivendo no país onde ele vive, ele sabia exatamente o que ele ia enfrentar, né? Ainda que a hora que você sente na pele é uma sensação diferente, uma reação muito difícil de você lidar, ele sabia o que ele ia enfrentar. E vamos falar bem a verdade, né? Porque aí você tem mais 2 pontos. O primeiro, que a gente já falou muito sobre calendário, que aí a gente vive falando, eu acho que ele tá falando o calendário certo, senão ele não estaria 44. E eles estão indo devagar com ele, e mesmo devagar, tendo muito rápido. O que eu falo devagar é, mas por que não jogou mais 500, mais 250? Porque ele não quer ganhar hoje. Ele quer ser número 1 do mundo, ele quer ser 10 do mundo. Então, se ele olhasse só hoje e encher o bolso de dinheiro hoje, ele jogaria todos os 500, ganhar garantia em todos os 250, ele vai ganhar garantia já. Aí ele mostra que a gente deveria aplaudir o Gui e o time. Por quê? Porque eles não estão sucumbindo àquele negócio que o Tim sucumbiu. Jogar toda semana, encher o cofre, porque toda semana paga. Gente, não vamos se iludir. 250 paga. Já pagam $100 mil para ele para jogar. 50 mil, 70 mil, já pagam para ele jogar. E ele não está sucumbindo. Aí a Washington. Você acha que o Washington não pagaria? Opa! Pagaria. Washington tem grana pra caramba. Ele falou, não é dinheiro. Pra quê?
para se preparar mais. Pensando em algo maior. E a outro lado, vocês que estão nos escutando, alguns devem ser da minha geração. Vocês lembram quando o Guga começou a perder depois de ganhar Roland Garros? Vocês lembram? Quem foi o primeiro que sofreu? O Guga? Larry. Quantos programas eu fui? Eu fui no TV Gazeta, que pediram a cabeça na minha frente. Jornalistas conhecidos do futebol pediram a cabeça do... Eu respondia já lá atrás. A gente respondia já lá atrás do Pacciarone. A gente está respondendo agora sobre o Gui. Gente, alguns dão certo, alguns podem dar errado, alguns vai chegar uma hora que pode ser que tenha que trocar, ou tenha que agregar, ou tenha que mudar, ou tenha... Mas, de novo, hoje, vamos falar hoje. Não façam isso. Não façam isso. Respeitem um cara que tá assim, ó. Ele tá chegando na lua. Ah, mas e se o quê? Se você botar hoje o Brad Gilbert, ele faz assim, ó. A Coco é o exemplo. Ah, porque a Coco pegou o Brad Gilbert, faz 25 pra falta. O Rod que foi lá ajudar no saque. E tem outro aspecto, Ele né? não conseguiu ajudar. Para muita gente que traz o argumento, às vezes sem saber, de que o técnico dele não tem a experiência do circuito de fazer um jogador top 10, não é com esse técnico que ele vai chegar ao top 10, coisa do tipo. 99% não tem, né? Não. O circuito não tem. E assim, no time dele tá o Franco Davim, um cara que sabe exatamente os caminhos. Né? Dois títulos de Grand Slam. Que esteve com o Del Potro E com o Gáudio. e com o Gáudio. Então, assim, não é que já não... muito cedo já tem um agregado ali que conhece os caminhos, que é excelente. Ele é muito bom, eu posso falar. Ele é da minha geração, jogou comigo, joguei contra ele. Ele é um cara muito bom. Taticamente, é um cara muito bom. Pode dar certo, pode dar errado, mas ele é muito bom. Vai tirar ele e botar quem? Então, é isso. É importante a gente... Eu sei que as pessoas... A gente... meu time contratou 2, 3 jogadores bons e, pô, amanhã eu quero que ganhe. Calma, tem que entrosar. O técnico tem que entrosar. Ó, isso aqui pra cá, isso aqui pra lá. Tanto falaram da Bia, que tinha que botar mais um técnico. Pô, ele botou o técnico Azarenka. E deu errado. Então, não é uma conta exata, não é padaria. E eu acho muito legal que a gente tem que enaltecer. Que fique claro. Enaltecer é uma coisa, endeusar é outra. Vamos parar de endeusar as pessoas. Porque a gente já viu isso em religião, em política, em tudo que dá errado. Em todos os sentidos. E no esporte é uma linha muito tênue, né? E é muito, muito dinâmico. Um dia se endeusa, no outro dia pisa na cabeça. Um dia endeusa, outro dia pisa na cabeça. Eu sempre boto o resultadismo. o vôlei feminino. O Vôlei feminino, que não ganham de ninguém, são cagonas, não sei o quê. Depois ganha 3 medalhas olímpicas, 2 medalhas de ouro. Para! Onde estão? E as mesmas meninas que tiveram ali. Como que você... mas você tem que entender a torcida. Entendo, mas não concordo. Deixa o cara. Tá indo super bem, meu. Aí, ó. Ele tá exatamente... Essa foto é maravilhosa. Tá levantando a bola. Só que a bola ainda não tá lá em cima. Exato. Essa foto é o João hoje. Está levantando, está subindo, mas calma, não tá lá em cima no tosse. Então só um pouquinho. Que o tosse seja igual ao do Delbonis. E que não se atrape no saque. sai de órbita o tosse. Meu Deus do céu. Jesus, olha lá. Vai, João! Seguinte, agradecendo aqui a maravilhosa organização do calendário de Cincinnati, que coloca uma porra de uma final de um torneio desse tamanho numa segunda-feira. Uma não, duas, né? Exato, a final feminina e a final masculina. Você terá um programa ao vivo nessa terça-feira, a partir do meio-dia, em que vamos repercutir as finais de Cincinnati. Um programa só sobre as decisões. Isso, Sinner e Alcaraz, Paulini e Iga. Os 2 jogos com finais nesta segunda-feira, por conta do horário. A final feminina vai acabar bem tarde. Então, a gente nessa terça-feira, a partir do meio-dia, com uma edição ao vivo de New Balls Please, para falar das finais, com a sua participação. Que eles falaram que ia demorar uma meia hora, né? Senta, almoça, bota fone de ouvido, Isso. que a gente vai estar no almoço o dia inteiro. Vem Se almoçar. quiser mandar comida pra gente, pode mandar também. Estamos aceitando. Depois os caras mandam, eu quero ver só. Vou comer.
Vem Se almoçar mandar, com a eu vou comer. gente. Amanhã você almoça com a gente no New Balls Please, falando sobre as 2 finais de Cincinnati. Mais uma vez, agradecendo a organização e esse calendário cada vez mais especial dos torneios de tênis pelo mundo. Porém, Fino, até chegarmos à decisão, tivemos algumas ótimas histórias. Eu acho que a melhor de todas elas atende pelo nome de Terence Atmani. O homem Pokémon. 136 do ranking. Aquele que bateu o João Fonseca e todo mundo falou: quem é esse cara, João Fonseca? Você perdeu do 136 do ranking. Aí o cara vai lá, já tinha ganhado do Coboli, depois ganha do João, depois ganha do Fritz, depois ganha do Rune, até que chega no Sinner. E aí o nível é bizarro, ainda que ele tenha feito um primeiro set espetacular, levando pro tie-break, hein? Sim, sim. E eu conversei com o Felipe agora esses dias, dentro das tristezas, mas a gente estava conversando sobre o Atmani, que ele jogou contra, que ele conhece. Ele falou: meu, esse moleque ele é completamente desequilibrado. Ele pode acontecer qualquer coisa. Tem o QI de 158, velho. Você quer que ele seja normal? Completamente. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele está totalmente desnorteado, porque você está esperando, né, um francês, que toda aquela estrutura francesa, ele é completamente, nunca sabe quem é o treinador, com quem ele vai viajar, o que ele vai fazer. E ele é o que todo mundo falou e que a gente pôde ver. É um cara extremamente talentoso, extremamente desarrumado, muitas vezes, taticamente, que joga muito na percepção, No instinto, né? no instinto total. Putz, eu acho que agora tem que ser uma pancada e ele joga e ele tem as falas eram muito, dificilmente ele fica ali lutando quanto ele lutou essa semana. Em momentos que a tua cabeça vai embora, sempre ia a dele, e dessa vez ficou, por algum motivo, né? Por causa da vitória, de repente, contra o João, aquilo despertou nele. Lembra que o Pacciaroni falava: pô, quando todo mundo, as meninas que ganham da Bia, parece que despertam e falam: pô, eu posso ir longe. Eu acho que o João também desperta Tá isso. acontecendo muito com o João, tá? Porque o João virou uma referência, porque é um cara difícil de ser batido, porque é um cara que todo mundo quer bater, porque você tá na quadra central, porque você tá com todo mundo falando muito dele. Então, mas chama muita atenção que ainda é um cara desarrumado. Ainda vai pro limite o tempo inteiro. E quando joga baixo, na pancadaria, ele joga demais. Tem que jogar por cima, tem que jogar pelos lados, mas ele realmente chamou muita atenção. O bem que joga. Só o 4º qualifying a chegar à semifinal de Cincinnati. É um cara sem empresário, sem patrocínio de roupa, sem patrocínio de tênis, só tem o patrocínio de raquete. Eu fiquei pensando, e até anotei aqui para não esquecer de te fazer a pergunta. Você acha que entre o 150 e o 30 do mundo a diferença é só mental? Eu acho Ou que vai, só mental é exagero, mas quantos por cento é mental? não, o que eu acho, Fê, é que você tem várias formas de chegar, né? Você tem os europeus, por exemplo, que tem um ranking muito verdadeiro, porque eles estão jogando o tempo inteiro grandes torneios. E aí, quando entra essa discussão do João, e eu vejo essa discussão, deveria jogar o campeonato menor. A gente já viu muito cara jogando, e não sou nada contra, porque na verdade a gente tem que se salvar, né? Você começa a jogar muito Challenger, começa a jogar torneio pequeno, você se mete também. Só que teu nível de tênis, ele é pior, muitas vezes, do que esse cara que se meteu também 80 do mundo, só na pancadaria jogando ATP. Quando ele joga, mas esse conseguiu se sustentar e o outro não conseguiu se sustentar. Por quê? Porque ele não queria? Ou porque ele veio pelo jogar coquimbo, tá bom. Só que você precisa fazer a mescla para lá. Eu lembro, para mim, uma história muito clara, quando eu fui a primeira vez para a Europa. Eu estava me metendo dentro dos 150 do mundo, 160, e eu lembro que eu fui conversar com o César Kist. O César me recebeu lá, eu joguei na Alemanha, a primeira rodada contra um sueco. Pô, campeonato na Alemanha, chovendo, bola desse tamanho. Eu joguei pra caralho o jogo. Tomei 2-1. Todos os pontos tinham 15 trocas de bola. Era um sueco que chamava Thomas Nidal. Cara, 100 e pouco. 200 foi. Nunca foi 50 do mundo, eu acho. O Thomas acho que não foi, o Nidal. Cara, eu saí da quadra, olhei pro
pro César, que tava com a esposa. Eu falei, cara, você sabe o que eu tenho? Que eu joguei tênis pra cacete hoje. E ele falou, você jogou. Só que aqui é diferente. Aqui, se você joga do jeito que você jogou, você ganha um campeonato. Lá em São Paulo, lá em... Só que aqui não. Aqui você tem que botar as 15 e ainda ser um pouquinho mais agressivo. Aqui você tem que ser um pouco melhor taticamente. Ai, caramba. E eu apanhei pra caramba. Na Europa, naquele primeiro momento, apanhei Isso primeira, também diz primeira, respeito ao primeira. João, né? Total! Total! E aí, porque ganhou Buenos Aires, puta, ganhou de argentino, tá tudo certo. Só que você vai pegar os europeus ali, o espanhol, você vai pegar o Foquina, e você vê o que o Foquina fez, tirando o lado que ele acabou. Mas você viu como é difícil jogar com o Foquina. Foquina é um fenômeno? Não é um fenômeno. Tá 20 do mundo, mas o Foquina é o tênis europeu. Então, esse balanço a gente também tem que entender que ele não é simples. A Europa, o tênis da Europa, ou o tênis da quadradura americano, você pega qualquer João, John Rock, o cara joga pra caramba. Vai jogar um future de 15 mil contra o John Rock, 100 pontos, americano. Saca e voleio e vem pra cima. Faz tip and charge. Cara, que difícil que jogar, mas esse cara tem 2 pontos na ATP. Mas os caras jogam bem. Porque os caras jogaram a vida inteira daquele jeito. Aí você bota o John Rock pra jogar no saibro, pelo amor de Deus, ele perde pra você. Mas tudo bem. Então, esse é o tênis que a gente também tem que entender que demora, né? Vai, mas é a verdade do circuito, que às vezes a gente não conta. É legal a gente ter esse espaço, com todo o respeito pelas quadras que eu faço, a gente está enfixado ali em tempo de poder Sim. falar. Esse é um assunto legal de um debate, de um programa que se a gente quiser ficar 3 horas e meia falando sobre esse assunto, a gente tem aqui. E esse é o espaço que a gente trouxe, por isso que as pessoas gostam tanto, e a gente é tão elogiado na rua, porque é isso, porque na hora que a gente pega um assunto, João, eu tenho tempo, e você tem tempo de falar, não, mas o Attimani, cara, o Attimani é francês. E todo dia ele tá treinando com os pica do tênis. Só que ele mentalmente não consegue. Só que na hora que Clica. outro Julien Boutin. Cara, o cara apareceu, ninguém conhecia. O cara se meteu 50 do mundo. Mas que isso? Cara, ele jogou campeonato de dinheiro na França a vida inteira, campeonato não sei o que, blá, blá, blá. No dia que ele despertou e entendeu, o nível de tênis estava ali. E muitos dos nossos meninos querem ficar só jogando. Eu entendo porque tem falta de grana. Dólar a 5, euro a 6,5. Entendo. Só que a primeira oportunidade que tem, pensa grande. Porque o tênis está lá. Então, quando o João tá jogando Master 1000, tá jogando Master 500 e não conseguindo... e a confiança? Porra, a gente perde toda semana. Desculpa. Não é isso que vai fazer o João jogar bem ou não. A falta de confiança. O que vai fazer ele jogar bem é ele entender que todo dia ele tem que jogar com o Draper. Todo dia tem que pegar o Attimani, que a gente acha que joga mal, mas é o cara, é o europeu que fica ali comendo, que não tem um centavo. O Attimani ganha porque ele não tem um centavo. E a semana, o Cincinnati dele muda pra sempre uma carreira, né? Total. Porque agora, o cara que não tinha... O Ele cara botou que tava 350 mil dólares vendendo, no o cara que tava vendendo almoço pra pagar o jantar, agora tá em todos os Grand Slams. Tá em botou todos os Masters 1000. Só nessa brincadeira, ele botou 300 mil dólares num campeonato, ele botou nos próximos 5, né? Porque aí tem 400 mil, 500 mil dólares, porque tá 110 a primeira rodada de US Open. Então ele botou mais 500 mil dólares, já tem $1 milhão, já, Agora ele pode contratar o técnico, agora vai ter um empresário querendo falar para ele, quer que eu Vem aqui, consigo negociar um 5 mil negocinho. dólares para você? Mas faz parte, todo mundo passou por isso. Eu, quando comecei, não tinha um cara que mexia com minhas coisas. Depois voa, faz semifinal. Aí é o Pardal que negociava minhas coisas, mas sempre tinha um cara, quer que eu negocie para você? Óbvio. Mas você não olhar para minha cara. Eu comecei a ganhar campeonato de dupla, os duplistas jogavam comigo, me convidavam para jogar dupla. Eu falei, você devolver, mas você tá 20 de dupla? 25 de dupla? De simples. De dupla. Eu fui 30 e pouco de dupla. Quando eu fui 30 do dupla, os caras querem o Master. Eu vou, wanna play doubles with me? With me? Eu? Você jura que você dá bom pra mim? Goleador nato. Não, mas o cara é 30 do mundo e tá tudo certo. Vamos ao momento Zurich dessa semana aqui pra falar do Attimani, cara, porque muita gente ficou chocada com o nível de tênis dele
E ele estava mesmo naquela semana iluminada, porque absolutamente tudo que ele tentou deu certo por vários dias contra os adversários dos mais diferentes níveis. E quando eu falo dos mais diferentes níveis, falando do alto do ranking, né? Contra jogadores como Coboli, João, Fritz, Rune. Rune. Você tem 2 tipos de jogo, né, mentalmente, na hora que você entra. Com o João, ele basicamente ele tratou o João, o Coboli, o Fritz e o Rune quase que da mesma forma. Porque eram caras que estavam melhor que ele ele não tinha nenhum tipo de obrigação de ganhar. Um pouco maior, um pouco menor. Diferente contra o Sinner, que ali ele tem uma pedra muito grande. Quando você joga e você pega um cara como ele, extremamente agressivo, e numa semana iluminada, porque você sente que você está numa semana iluminada. Você joga tênis, você vai lá tomar tua aula, você bate 2, 3 bolas, você sabe que hoje você está bem. E hoje você não está sentindo a bola. Então, ele percebeu, ao passar o quali, ganhar do João, que era uma semana muito boa. Isso que você vai ganhar do Rune, do Fritz e do Cobol, não. Mas que você é perigoso. E esse tipo de jogo, a chance de fazer um buraco é muito maior do que a minha chance de fazer um buraco, que eu preciso do erro do adversário. Esses caras, quando não estão pensando, então, o problema deles seria pegar um cara 180 na terceira, ganhar do João, ganhar do Coboli, ganha do Fritz e pega um cara que tá que nem ele. Aí ele pensa, aí ele segura. Como ele veio só pum, 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 escalando, cara, se eu perder, eu marco o voo de manhã, desmarco o voo à tarde. Marco o voo de manhã, desmarco o voo de tarde. Marco o voo de manhã, desmarco o voo de tarde. Até a hora que você fala, cara, agora eu posso ganhar. E esses caras são extremamente perigosos. Então, a agressividade, a gente fala, gosto de falar muito isso, tome muito cuidado na tua fase boa, não na fase ruim. Fase ruim, você sabe qual é o antídoto. Trabalho, foco e vamos que vamos. O bom, a fase boa, acabou a fase boa dele. Então agora ele vai começar do zero semana que vem. E ele vai pegar um cara que de repente a cabeça dele voltou pro zero. A pergunta para ele é: quem sou eu? Eu sou o Atmani de Cincinnati ou da carreira inteira? É muito difícil conviver com esse momento auge, porque poucos sabem fazer essa troca. Agora eu sou o Atmani de Cincinnati e jogar o US Open da mesma forma. Eu tenho muita curiosidade para ver o que vai acontecer com o Atmani, porque provavelmente ele vai jogar quali. Sim. Imagina a saída. Tudo bem, é o US Open, mas mesmo assim, é um quali. É um choque de realidade. Aí ele vai pegar o cara que tá 300 não, mas 220 ou 180, não sei qual é a chave, não vi agora. E vamos lembrar que até chegar em Cincinnati, ele tinha uma vitória no Tour. Ele tinha batido o Lajovic em Umag. Tinha perdido do Banhes no quali de Toronto. O Banhes está para lá de 600. Isso. Tinha perdido na primeira do quali de Wimbledon, o cara que era 700. Quem é você? 700. Você é aquele ou você é esse o novo agora? E como que você vai fazer agora? Porque esses caras que jogam muito no risco é um perigo. Porque 4x4, 40 iguais, eu vou pro segundo saque. Essa semana entrou. Mas por que entrou, Fino? Não sei, cara. Nem os psicólogos mais experientes sabem por que entrou. Desculpa. Por que minha esquerda na paralela entrou 2 vezes na vida e não entrou? Não sabe por que entrou naquele dia. É porque você acreditou. Aí é muito bonitinho falar que eu acreditei e as outras vezes não acreditei. As outras também acreditei, mas não entrou. Bom, outros fatos aqui que chamaram a atenção no torneio. Aryna Sabalenka derrotou a Raducanu em 2 tie-breaks. Belo jogo. Belíssimo jogo, né? 18 tie-breaks vencidos na temporada é recorde para ela. Também recorde vencidos em sequência na era aberta. 16 para Aryna Sabalenka, que depois acabou eliminada. Repito, nessa terça-feira, meio-dia, edição extraordinária ao vivo de New Balls Please, falando das 2 finais de Cincinnati, porque não podemos deixar vocês sem ouvir sobre as 2 decisões do torneio mais importante prévio aí ao Aberto dos Estados Unidos que vem aí.
Que teremos novidades também, né? Durante a abertura dos Estados Unidos, certo? Tá aqui no New Balls Please. Teremos. Sempre temos. Nas duplas, Luiz Stefani e Timea Babos caíram nas oitavas de final. No masculino, Marcelo Melo e Zverev caíram nas oitavas. E o Romboli e o Smith entraram de alternates, acabaram caindo na estreia do torneio. Faltou falar do Atmani? A gentileza, a camaradagem com o Yannick Sinner, porque eles se enfrentaram no dia do aniversário do Sinner e o Sinner ganhou um presente de um Pokémon. Um adesivo de Pokémon. Vou pedir para ele, que ele ganhou. Já que ele ganhou $300 mil, para ele comprar uns envelopes lá, para dar para Alice. Porque a Alice fica me pedindo o tempo inteiro. Você sabe quanto custa um envelopinho de Pokémon, mais ou menos? Não. Você vai numa banca ali, né, mais baratinha, não sei o quê, custa 12, 13 reais. E também tem algumas que estão 18, 20. E vem 6 cartinhas de Pokémon. E parece que as cartas, elas têm valores, né? Você vê que eu entendo de Pokémon. Elas têm valor, porque você pode jogar em competir no Pokémon ou fazer, guardar. E aí você troca, porque cada carta tem seu valor. E quanto mais antiga a carta, dizem que tem carta de milhas e milhas de dólares. Então vocês entram numa... Aí a Alice pega, aí ela entra num site ali e fala o valor que essa carta tem. $1, $15, $25, $50. Tá? Então, se o Pokémon estiver vendo e quiser patrocinar a gente, joga umas cartas aí, porque Olha, ela tá me desfalcando. eu acabei de falar aqui que ia ter surpresa durante o US Open, mas você que assiste esse programa, que ouve esse programa, imaginou qualquer coisa na sua vida, menos que você ia ter uma aula sobre Pokémon nesse podcast. Pensa num rolê aleatório. Eu vou adorar se as suas filhas começarem a te encher pedindo cartas de Pokémon. Pensa num rolê Próxima aleatório. vez que eu ver cara. as crianças, eu vou dar cartas de Pokémon só pra te lascar. Só um pra fazer rolê- você, um rolê você muito MC, aleatório, terem cara. que gastar dinheiro com cartas de Pokémon. Olha onde é que isso foi parar, cara. Que coisa espetacular. Qualquer coisa a gente senta aqui o Mauro, o nosso diretor, que ele sabe um pouquinho mais do que eu, e ele me ensina. Também é verdade, cara. O Mauro faz eventos de Pokémon. Aí já é um upgrade, né? O New Balls Please Parece que Resenha Digital vai ter um novo produto para criar. Você vai apresentar? Faço a menor ideia. Não sei nem do que vocês estão falando. Eu lembro de uma época. Dada Vieira. Você lembra? Do quê? Que Dada Vieira caçava Pokémon? Caçava Pokémon, verdade. Verdade. Tem um aplicativo ali que você caça Pokémon, aí você joga a bola. Saia na rua. Eu também. O povo parecia doido, ficava com o celular na rua assim, caçando. Uma vez eu entrei. Já que mandou, uma vez eu tava chegando de carro, né? E morava ainda lá na Harmonia, chegando de carro, e o Felipe, no celular, abriu a porta. O Felipe já com 25 anos, 23 anos de idade. Ele abriu a porta porque na rua atrás tinha um Pokémon raro. E ele saiu correndo com o celular na mão para dar uma bolada no Pokémon. Eu falei, não, aí já é o limite da loucura. Lembra, Felipe? Né? Meu Deus, cara. A galera enlouquecia. O Gael também já caçou Pokémon. Hoje em dia, você pega alguém correndo com o celular na mão em São Paulo, a polícia já enquadra, né, velho? Não, eu tô caçando Pokémon, cacete, moleque! Sou ladrão de celular. Bom, furando o balão, pá! Voltamos. Volta. Bom, Thiago Monteiro confirmado no... Você não queria um Costa do público São diferente Wip? pro New Exato, Balls? A gente tá exato. precisando da molecada no New Balls. Exato. Venham, crianças, aprender sobre Pokémon. Thiago Monteiro confirmado no torneio da Costa do Sauípe, né? O Challenger 125, voltando à Costa do Sauípe. Que legal. Você esteve lá, né? Faz um tempinho. E o pessoal tá reformando absolutamente tudo lá pro torneio, né? Sim. Eu estive lá, eu passei lá. As quadras estavam completamente abandonadas e estão botando um bom dinheiro ali para fazer as quadras voltarem. Tinha aquela quadra Guga, né? Que infelizmente acabou, destruíram a quadra. Ótimo. Eu sou a favor e parabéns aos Costa do Sauípe voltando a fazer isso, ao Neco e o Danilo que vão levar o campeonato para lá. Eu ainda peço para olharem com carinho a viabilidade
de fazer o que se faz na Turquia, que se faz no Egito. Algumas semanas ali, né? Várias semanas. Várias semanas. Ali, bota future de 15 mil ali e várias semanas, 20 semanas. Principalmente nessa época que tem menos gente, porque o verão é mais difícil, principalmente no Brasil, vai estar quase que soldado. Mas, por exemplo, com quantidade de quadra que tem ali e quantidade de hotel que tem o Sauípe, tem 4 ou 5, e ainda fora, pô, faz campeonatos ali, os caras pagam um valor e tem 20 semanas seguidas de campeonato, deixa os caras e o brasileiro ganhando ponto. Lógico que vai vir argentino, vai vir sul-americano, vai vir americano também, mas é um respiro para poder fazer esse primeiro passo. Pro tênis do continente seria um negócio assim impressionante, né, Feno? Porque o brasileiro vai para onde? Vai para a Turquia. Com essa impossibilidade de ficar fazendo viagem Vai pra longa, Tunísia. custo. Né? Eu estava conversando com o Renatão Messias, o Renatão falou isso, cara, a quantidade de vezes que eu fui com a Carol, a quantidade de vezes que eu fui lá e fiquei 12 semanas. A Carol acabou se metendo a primeira vez ali entre os 200, foi quando ela jogou 12 semanas de torneio, aí fazia quartas, segunda, aí fez final, fez semifinal, quarta, quando vê, juntou lá seus 40, 50 pontos, não gastou tanto dinheiro, porque é $50 a diária, né, all inclusive, aquela coisa, $100 a diária, e com comida, com tudo, então consegue se pagar e fica ali. Ou uma passagem só e fica 10 semanas seguidas. Ah, tá na semana cansado? Fica ali mais uma semana, só de perna para cima. Acho super importante. Tomara que a gente tenha isso um dia. SP Open, tá chegando, hein? O torneio feminino de volta ao Brasil. WTA 250 no Parque Vila Lobos a partir de 6 de setembro. Patrocínio da Claro, do SP Open. Claro que está com o Rio Open desde o início e agora patrocina também o SP Open com o tênis feminino. Bia Haddad vai ser a cabeça de chave número 1. E a gente vai ter jogando aqui a Alexandra Ayala, jogadora das Filipinas, que passou pela academia do Nadal. Aliás, quem não viu o documentário, tem o documentário nos serviços de streaming aí sobre a passagem dela pela academia do Nadal. Então é um negócio muito legal para se ter um pouco daquela cultura e é uma tenista de ótima qualidade que já fez bons resultados nessa temporada, que se meteu, chegou enfim nessa temporada e há muita curiosidade em saber como é que foram esses períodos dela na academia do Nadal, não só pelo desenvolvimento como jogadora, mas ali a formação pega também bastante pelo lado humano, que é muito a cara do Nadal, né, Fino? Sim, ele tá muito focado nisso, é muito legal, né? Tá fazendo várias academias, tá tentando fazer várias academias, entrando em vários países, várias culturas. Nadal é extremamente importante no tênis. Vários desses jogadores, você vê que agora o Zverev passou lá pela academia, querendo ou não, Sim. é um cara que abriu a porta para todo mundo. Eu acho super, super válido. E essa experiência, quanto mais ele puder, né, e dar poucos toques, mas está mais presente. E essa menina é incrível. Essa menina, eu acho que vale ingresso conhecer essa menina. Eu acho que ela, pra frente, ela vai... Hoje, é típico, né? Eu lembro quando o Aliassime veio pro Rio Open, veio o Aliassime. Ah, tá bom. Cara, eu olho assim, depois o cara tava ali, top 10, jogando pra caramba. Caramba, mas ele já teve no Rio Open. Sabe? Às vezes a gente não dá esse valor porque essa galera ainda é que nem o compração do João. Você está comprando hoje a 50 reais. A 50 do mundo. Daqui a 2 anos você fala, cara, eu não fui ver ele. Tem um jovenzinho espanhol que foi um golaço da vida do Luis, que fechou um contrato de 4 anos com um certo Carlos Alcaraz, que ganhou um jogo na primeira vez e depois se tornou o que se tornou. Teve um tal de Rafael que veio pro Sauípe. Exato. Eu vi o jogo dele quando ele quase perdeu do Ricardinho Melo. No Sauípe eu estava vendo o jogo. Ninguém, vou te falar, tava tendo um show, não lembro se aquele dia era o show da Ivete, da Margarete Menezes, seja quem for. E os caras puto. Torneio puto, as pessoas puto. Porque estava jogando o Ricardo Melo contra o seu Nadal e o show não começava, porque não podia começar. Fico pensando o cara que queria ir no show, por que não ficou vendo o Nadal? Eu nunca vi o Nadal jogar. Ele tava no Sauípe, enquanto você tava lá cachaçando, o cara tava jogando lá, o tal do número do mundo, 20 Grand Slam. SP Open patrocinado pela Claro e é a hora do Claro que tem história de hoje.
falando de um outro brasileiro. Óbvio que a gente tem que trazer o Guga e escancarar ele. Ele fica me batendo e fica bravo comigo quando eu cruzo ele, mas a gente está às portas de US Open. E aí, lembrando, até para as pessoas conhecerem um pouco da. Sempre, a gente tinha alguns brasileiros jogando na nossa geração. O Jaiminho estava jogando, o André estava jogando. No US Open, a gente tinha uma coisa nos Grand Slams de tentar se reunir antes. Em Wimbledon tinha o tal do churrasco do Larry Passos, né, Larry? Que lá me aparecia né? Dura carne, mas tudo bem, eu te amo a você, Larry. Eu sei que você vai bater, eu sei que você vê o programa e vai me bater, né? Mas como churrasqueiro, você é um grande técnico, né? Deve ter melhorado, né? Porque a experiência faz com que você melhore, a carne boa. Mas a gente se reunia sempre nos campeonatos. Óbvio que eu estou tirando sarro do Larryzinho. No US Open, a gente ia naquela churrascaria Plataforma, em Manhattan, e a gente se juntava, todo mundo lá. E, pô, o cara pediu falar na rua, né? Um bando de pobre com bilhardário. Até que um dia a gente não aguentou e a gente fez ele pagar a conta. A gente começou a falar um para cara do outro, falando, meu, esqueci a carteira. A gente fez o Guga pagar. Era uma mesa de 30, tinha. Nossa, Uns 25. E ele, aquele bom... O Guga nunca brigou com ninguém, né? Eu nunca vi o Guga brigar com alguém, né? Mas a gente sabia quando ele não gostava, né? Ele pagou, botou o cartãozão lá, né? Nossa, doeu, hein? Platinum over Master. Pagou. E a gente riu muito, né? Guga, nunca vou conseguir te pagar porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Cobra, Gugão. Cobra. Ele nunca leva carteira. Quantas vezes eu botei gasolina para ele no carro porque ele não tinha? Ou ele me pedia R$1 para botar 1 litro. Na época o litro custava R$1. Muito bom, hein? Vem aí o US Open. Então teremos novidades aqui no New Balls Please. Muito provavelmente mais de um programa por semana, né? Porque é um Grand Slam, merece. Vamos fazer esse teste, testar de novo a sua paciência, para ver se vocês aguentam a gente mais de uma vez na semana. A primeira E a gente não vai fazer, até falo, porque não vai fazer ao vivo os programas, porque eu normalmente... Vai estar na transmissão da noite. Eu vou estar na transmissão da noite. Então, a gente provavelmente deve fazer durante o dia os programas. Entre os wildcards no feminino está Venus Williams, que vai jogar de novo. Tem aquele acordo, né, entre a USTA e a França e a Austrália. Então, o Schoolkate, que ganhou do João Fonseca recentemente, estará entre os convidados, australiano. E a Caroline Garcia, no último ano da sua carreira, estará entre as convidadas no feminino, nesses acordos aí entre as federações. Brasileiros pelo mundo, Challenger 125 de Cancún, nas quadras duras do México. O Rafa Matos com o Manuel Guinar foram vice-campeões de duplas. Nos Jogos Pan-Americanos Júnior, J300 de Assunção, João Pedro Bonini, medalha de ouro. E primeira vez, né? Vaga garantida no PAN de Lima 2027. Muito legal, parabéns pro João. Gustavo Albieri fez quartas nas simples e foi bronze nas duplas com o Victor Vinieski. Natália Tourinho e Pietra Rivoli caíram na segunda rodada de simples. Ana Cruz e Pietra caíram nas quartas de duplas. M25 de Danhanova, em Portugal. Bruno Oliveira, vice-campeão nas duplas com Alberto Barroso. Challenger 75 de Todi, no saibro da Itália. Matheus Puccinelli chegando às oitavas de final. Challenger 75 de Barranquilha, no saibro da Colômbia. Paulo Saraiva caiu na estreia nas simples e quartas nas duplas. W35 de Bydgoszcz, na Polônia. A Gabi Sé fez quartas de final. Fala pra Gabi vir um pouco mais perto, porque ela, toda semana ela tá destruindo a gente. M15 de Trier, na Dinamarca, o Pedro Sakamoto fez quartas de final. M15 de Bielsko-Biala, na Polônia, Igor Jimenez nas quartas de final. E o Rafael Tossetto fez oitavas. J60 de Vila Maria, no saibro argentino. Clara Cora, de 13 anos, foi vice-campeã na simples, conquistou o primeiro título. Foi vice-campeã, não, foi campeã na simples e conquistou o primeiro título. J30 de Porto Alegre, Tomás Macedo, de 16 anos, campeão de simples e duplas, com Ian Char.
Pedro Longobardi ficou com o vice de simples. Arthur Barreto e Otávio Silva ficaram com o vice de duplas. Júlia Léo, 15 anos, campeã na simples. Isabela Gontijo ficou com o vice. Júlia Cassini e Júlia Lima, campeãs nas duplas. Luísa Sana e Martina Matos ficaram com o vice. Na agenda, Bia Haddad Maia e Ingrid Martins jogam o WTA 500 de Monterrey nessa semana aqui. Melo, Matos e Romboli jogando a ATP 250 de Winston-Salem. Pedro Sakamoto no Challenger 50 de Augsburg, na Alemanha. Igor Jimenez no M15 de Cracóvia, na Polônia. Luísa Fulana, Ana Candiotto, Júlia Konishi, Sofia Mendonça no W15 de Santiago. E mais, J30 de Serra Negra. Começou nesta segunda-feira, vai até sábado. No Kirmair Country Club, em Serra Negra. O Gui vai estar por lá. O Gui que foi revelado no Harmonia. Hoje treina com o Hernangumi. E estará jogando o torneio. Circuito Nacional Tênis Kids, apresentado pelo BRB, etapa Londrina, categorias 8 a 11 anos, começando quinta-feira até domingo no Londrina Country Club no Paraná. Copa Brasil de Tênis, ano 2, começando no sábado 23, vai até quarta 27, no Alphaville Tênis Clube, em Barueri. Profissional masculino e feminino. Campeões ganham o wildcard para a chave principal do ITF M25 de Barueri e W35. Os vices ganham para o quali. Uma coisa, mas uma coisa que, antes de a gente ir embora, precisa ser falado. Repercutiu muito o que eu falei a respeito do que quem faz o tênis são os amadores. Sim. Você viu o que foi o Interclube de Maringá nesse final de semana? Não. 3.000 pessoas, tenistas, um monte de clubes, uma movimentação muito legal que o Interclube levou o Demoliner, levou o Adriano Ferreira, levou um monte de cara, o Gabriel Sidney, o Danielzinho Dutra Silva jogaram, né, a classe mais especial, mas fica aqui meu, mais do que o parabéns, o obrigado aos caras que estão organizando o Interclubes, porque é uma movimentação de tênis. Estava falando com o Adriano um pouco a respeito disso, que é eu vi o post que ele fez, inclusive, um cara que jogou Copa Davis, a emoção de você jogar, o quanto isso traz de loucura, né? Desde o cara profissional, como é o caso do Demo, que está tanto tempo 50 do mundo, sendo o mundo de duplas ali, ou o Danielzinho há tanto tempo, quanto para o cara que é um quinta classe ali, que pode ser você amanhã jogando pelo teu clube e curtindo. E aquilo movimentando o nosso tênis de uma forma espetacular. Então fica aqui, mais do que obrigado, mais do que parabéns, né? Importantíssimo a gente falar sobre o Interclubes, porque foi impressionante. Muito bueno! Vamos nessa? Arrivederci. Terça-feira, meio-dia, ao vivo, New Balls Please, sobre as finais de Cincinnati. Sinner Alcaraz, Iga e Jasmine Paolini. Contamos com a sua E algumas cositas companhia. más, né? Verdade, os brasileiros no quali de US Open. No quali. Não vai ser meia hora de programa. Não adianta ficar bravo aí, não adianta. Vai perder o almoço. Vocês participam e a gente vai alongando. A gente fica aqui a tarde inteira, se deixar. Não tem problema. Certo? Muito obrigado a Claro, Zurich e C6. Obrigado a você que acompanhou essa edição do New Balls Please. E amanhã, meio-dia, estamos juntos. Se você não conseguir acompanhar ao vivo, não conseguir almoçar conosco, você acompanha depois tudo sobre a final de Cincinnati. Certo? YouTube e no Spotify. Exato. Beijo nas crianças e amanhã tem mais. Amanhã, terça-feira. Beijo, tchau.